meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na nossa queridíssima Bodega do Sertão. Essa excepcional Bodega do Sertão, onde a gente recebe os nossos convidados, mas fica sempre feliz de ver como é bonita, como é gostosa, como é aquela coisa assim interessante de você dizer, estou no sertão. Quando você entra aqui, você se sente dentro do sertão. Não só pela decoração, pelas pessoas que servem, pela comida, 70 pratos quentes, o regional, meu Deus, é bom demais. Hoje eu estou tendo uma honra e um prazer enorme de receber e entrevistar um amigo, uma das personalidades mais importantes desse estado, já deu o que falar na vida e hoje fala, e sabe o que fala. Tem os pés no chão, tem a sabedoria na cabeça, o advogado Mendes de Barros. Oh, coisa boa, meu amigo Mendes, recebê-lo. Muito obrigado, agora você está sendo exagerado. Você acha? Então é exageraldo. Exagerado. Mas não estou não. Eu sou muito menos do que você disse. Não. Você é uma pessoa com quem as pessoas ficam com vontade de conversar, porque você conseguiu ter aquela sabedoria que a gente tanto almeja na vida, né? Não sei, eu sou apenas um homem do povo. Eu procuro conversar o que eu ouço nas ruas, nas reuniões, porque o interessante da vida em comum é você se comunicar com as outras pessoas. Não tenha dúvida. Quando você não é capaz de perceber o que as pessoas estão lhe dizendo, ou então não é capaz de se fazer entender com as pessoas com quem você está tratando, aí a coisa fica muito irregular e desleal. Aí é um mau sinal. Um mau sinal. O bom sinal é quando existe essa interação. Exatamente. Todo mundo está se entendendo naquela conversa. Exatamente, Mendes. E nessa interação, eu pergunto a você, que país é esse que nós estamos vivendo nesse momento? É um país que não está interativo com nada nem com ninguém, aproveitando o seu gancho. O que eu acho é o seguinte, nós chegamos num momento e num ponto do nosso país em que é necessário uma intervenção popular. Perfeito. Nós chegamos num ponto, eu criei uma imagem que, me perdoem as pessoas que não concordarem, mas me parece quase perfeita. Alguém entra num banco, assalta o cofre, sai com o dinheiro, na frente, na saída, ele encontra uma mulher com uma criança no braço, recém-nascida, ele estupra essa criança e logo mais adiante alguém o convida para participar de uma campanha política. Ele recusa dizendo que política hoje no Brasil é coisa para cabra safada. E ele não é. Ele não é. Não é, de jeito algum ele não é. Então, eu considero que a culpa de tudo isso que está acontecendo no país hoje é do povo brasileiro, cujas pessoas que têm condição moral, intelectual e de trabalho para administrar os estados, os municípios, os estados e o país, não querem nem ouvir falar nisso. Então, quem frequenta os partidos, quem frequenta as câmaras de vereadores, as prefeituras, os estados, enfim, o Congresso Nacional e o presidente da República, é um bando de irresponsáveis. Você veja o seguinte, no Brasil de hoje, o presidente da República, componente de uma chapa eleita para dirigir os poderes executivo nacional, pede a cabeça da chapa num processo de impeachment. Isso. O vice assume, forma um governo onde 5 ministros foram substituídos por estarem respondendo a processo. Perfeito. E no atual governo ainda tem outros tantos também respondendo a processo. E sendo protegido. O Poder Legislativo, o ex-presidente do Senado responde a 13 processos. Perfeito. O atual a 5 ou 6. O ex-presidente da Câmara dos Deputados está preso como ladrão.
o atual presidente responde a processos por corrupção. No poder judiciário, nós estamos vendo cada conversa absolutamente inaceitável num país decente e sério. O que o ministro Gilmar Mendes diz constantemente é absolutamente incompatível com a posição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, exatamente. E pouca gente tem a coragem de dizer isso. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi reprovado em dois concursos para a primeira instância. Não conseguiu passar no concurso para ser juiz de direito de uma comarca. Ele hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. E como chegou lá? Indicado por alguém, indicado por alguém, esse alguém presidente da República, Lógico. para chegar no Senado e ser sabatinado sobre duas questões fundamentais: notório saber jurídico e reputação ilibada. Onde estão as duas? É incrível. Hoje, acabei de saber, saiu na imprensa, que foi composta a Comissão de Ética do Senado Federal. Isso. 5 integrantes respondem a processo por corrupção. Perfeitamente. Onde está a ética desse povo? Como é que eles podem pertencer a essa comissão? É necessário, Geraldo, que o povo brasileiro tome consciência de que não é possível mais deixar o nosso futuro nestas condições. As pessoas decentes, são capacitadas, precisam participar do processo político, porque se o povo não fizer isso, nós estamos absolutamente arruinados. Já somos o antepenúltimo na dignidade no levantamento Verdade, feito agora. Exatamente. Quer dizer, antepenúltimo. Nós estamos na frente apenas da Venezuela. Exato. E de outro país. Outro aí que eu nem me lembro, tão insignificante. Você está entendendo? Quer dizer, e daí nós vamos para onde? Um país com essa facilidade, com esse mundo de gente decente, honrada, capaz de dirigir essa nação para um destino decente, e se deixa. É preciso que o povo saiba que o palácio do povo é a rua. Muito bem, mas aí eu lhe pergunto o seguinte, o povo está sabendo que os principais cargos, seja no Legislativo, no Executivo e até no Judiciário, alguns deles, são ocupados vilmente. O povo sabe. O povo sabe também que a substituição por gente que realmente não queira a política, mas precisa querer, você colocou muito bem, é fundamental. Mas na prática, como fazer isso se não houver, por exemplo, uma revolução? Veja bem, a revolução... E eu não estou falando de revolução militar. Não há revolução que não seja militar. Claro. A revolução tem que ter armas. E as armas aqui, até pela lei de desarmamento que nós... Não existe. Não existe. Teoricamente não existe. E as que existem não terão suficientes para fazer uma revolução. Lógico. Mas o problema é o seguinte, nós temos hoje esse tipo de representante, mas esse tipo de representante, deputados e senadores, estão absolutamente conscientes do que o povo está pensando a respeito deles. De forma que não custa nada uma pressão popular para que eles aprovem uma reforma na Constituição. Muito bem, dizendo o que é necessário fazer. Você estabelecendo aqui, o deputado Ronaldo Lessa apresentou um projeto de emenda constitucional. Inspirado em você, diga-se de passagem. Sim, mas isso não é importante. O importante é que seja feito. Certo. É que os deputados e senadores eleitos na eleição de 18 terão poderes constituintes absolutos. Perfeito. Se isso aprovado, o que é que acontece? O povo vai saber, porque os candidatos vão dizer que decisão, que intenção, que é que eles encontram de insuficiente na Constituição para ser substituído. E então você vai votar naquele candidato que atender àquela necessidade. Muito bem, já melhora muito. Já melhora muito. E não precisa de uma atividade militar no momento.
Agora, eu lhe pergunto uma coisa. Você é contra ou a favor que o próprio regime em si, constitucionalmente, ele venha a mudar? Tipo, nós vivemos um presidencialismo cheio de problemas até hoje. Tivemos uma experiência muito rápida e muito fraca de um parlamentarismo, mas que talvez pudesse vir a ser uma solução no futuro. Como é que você enxerga isso? Havendo decência, havendo dignidade no executor, qualquer regime pode ser bom. O que é preciso é você ter competência e dignidade. Tanto faz ter parlamentarismo como presidencialismo. O que importa é que você seja decente na execução da lei. É a única exigência que é necessário fazer. O que é que está acontecendo? As pessoas decentes não estão absolutamente interessadas na composição do poder. Porque elas têm medo de se mesclar, de se misturar. Sim, mas acontece o seguinte, o perigo ocorreria, como ocorreu aí, que você veja, os empresários maiores do país corromperam e foram corrompidos, ao mesmo tempo, aquilo ali foi um trabalho Exatamente. De ir e vir. Não tenha dúvida. Não foram somente eles que compraram, alguém se vendeu. Claro. Está certo? Então você veja, se houver um grupo decente, não haveria isso. O que é necessidade é absolutamente premente é de que nós possamos ter um governo constituído por executores decentes no executivo, no legislativo e no judiciário. Mas na hora em que existe essa coisa de hoje, e que é um número fantástico, né? Só na Câmara dos Deputados são 513, se não me engano. 513. Não é isso? É muita gente, e dali você, para tirar o joio do trigo, também é uma dificuldade. E a coisa fica muito mais difícil, porque você veja o seguinte, quando se imagina numa modificação, o que é que aconteceu? Sugeriram que numa eleição indireta, que fosse eleito Fernando Henrique Cardoso ou Nelson Jobim. Isso. Fernando Henrique Cardoso foi quem deu estrutura, como eu diria, uma estrutura absolutamente forte da corrupção. Foi ele que comprou os deputados e senadores para aprovarem uma emenda constitucional que o permitisse reeleger-se. O outro, Nelson Jobim, isso é um bandido. Esse homem era presidente do Congresso, presidente do Supremo Tribunal Federal, Isso. Ministro e presidente. Isso. E declarou ter fraudado a Constituição. Perfeito. E agora continua, o ministro é vitalício, e ainda querem que ele volte a ser presidente. Mas ele possa ser presidente da República. Está República. cheirando muito a falta de gente ou a falta de cultura de um povo que não sabe sequer quem ele tem, de bem ou de ruim? Talvez seja esse o problema. Responde depois dos comerciais. Eu acho que o que está se fazendo... Tá vendo? Tá Logo bom. depois dos comerciais. Tá O povo certo. sabe dividir isso, o que é bem, o que é mal, o que é ruim. Será um problema de cultura política que não existe? Não sei. Vamos ver. Daqui a pouco a gente continua com esse formidável Mendes de Barros. Eu quero lembrar vocês do Lar Steel Frame. Telefone aí embaixo para ver, que é o novo sistema de construção que vale a pena ser conhecido. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás natural, no Passeio Estela Maris. A Ecoprime, a loja ali de frente, logo depois do Palato, que lava o seu carro com meio litro de água, ele entrega novinho em folha. O buffet Taça de Cristal, que maravilha, cada vez mais maravilhoso, realmente, fazendo formaturas, casamentos corporativos, festas privadas, olha, 1000 coisas que fazem e que estão se dando muito bem dentro de Maceió e agora com nova sede ali na principal avenida de Murilópolis, número 584, Muro Marrom, de esquina, que todo mundo reconhece. Vale a pena ir lá e tratar a sua festa no buffet Taça de Cristal. A Bodega do Sertão, onde estamos fazendo nosso programa de hoje, que coisa boa, e de 15 em 15 dias nós estamos aqui. E o Filé do Zezé, que também nos recebe de 15 em 15 dias para fazermos o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já.
Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o advogado Mendes de Barros. Já foi deputado, já foi um dos políticos uma das pessoas mais polêmicas desse Estado e está aí, mostrando para o que veio sempre, com as suas ideias precisas, com a sua decência, e isso é que é importante. Eu perguntava, já que estamos falando em decência, deixei que você deixasse uma resposta para o segundo bloco, em relação a essa questão do bem e do mal. As pessoas que poderem captar onde é que está esse bem. Político, claro. Isso não é uma questão cultural também, meu caro? Não é cultural. Eu entendo e costumo dizer o seguinte: a cultura é um estágio além da educação. Ninguém pode ter cultura sem ter educação. Não tenha dúvida. O que acontece é que as pessoas confundem muito cultura com costume. É verdade. Eu acho que você está tratando de bom ou mau costume. O que existe é o seguinte: a coisa foi deteriorando e algumas pessoas foram tomando vantagem a respeito dessa deterioração moral da atividade política, e aqueles que não têm educação seguem esse caminho, aguardo de uma oportunidade. Isso nós precisamos acabar. Porque você veja agora mesmo, acabou de tomar posse o ministro Torquato Jardim. Eu estou com muito medo, porque, sendo Jardim, eu não sei se ele vai oferecer flores. Parece que ele vai oferecer muito mais espinhos. Muito mais espinhos, né? Exatamente. Porque você veja o seguinte: ele está numa arrogância, numa prepotência, numa posição que não cabe a um ministro de Justiça, nem a nenhuma autoridade. Bom, mas foi colocado nele isso já de cara, sim, né? Sim, mas você veja o seguinte: a posição dele, ele está querendo colocar numa posição de dúvida a Polícia Federal. É verdade. Olha bem, veja bem, a Polícia Federal já foi uma instituição absolutamente desprezível. Isso. Porque ela foi constituída com o remanescente da Polícia Especial de Getúlio Vargas, comandada por aquele cara que morreu num acidente de avião, um coronel-general, uma figura desprezível, uma figura, graças a Deus, esqueci o nome dele. Pois bem, hoje a Polícia Federal é uma das instituições mais sérias e decentes deste país. É verdade. E está provando isso. Está provando isso. Então está botando dúvidas, querem tirar o diretor da Polícia Federal, porque ele está cumprindo o dever. A Polícia Federal não tem absolutamente nada. Absolutamente nada contra o seu comportamento, muito pelo contrário. Está cumprindo todas as determinações judiciais com absoluta correção e dignidade. Ele já está falando que vai fazer uma avaliação. Que avaliação ele vai fazer? A avaliação se faz aquilo que as pessoas praticam. Na verdade, ele quer avaliar o atual diretor da Polícia Federal e fica perguntando por quê. Se mexer nessa estrutura dessa forma, o que é que vai acontecer? Eles querem prejudicar a Lava Jato. Não tenha dúvida. A Lava Jato é uma coisa que vai ser, hoje ainda não, mas será, sem dúvida, um marco na dignidade nacional. Eu acho absolutamente O histórico. que vai dever a esse moço que é juiz lá de Moro. Sérgio Moro, o que a nação vai ficar devendo a esse rapaz é absolutamente impagável. É verdade, é verdade. Porque ele está na sua tranquilidade, na sua simplicidade, você veja, ele não aparece, não se mostra em absolutamente nada.
é juiz de primeira instância, está ali na sua humildade, mas na sua responsabilidade. Coisa que nós não que estamos Deus o vendo. conserve ali. Deus conserve ali. É. Coisa que nós não estamos vendo nos tribunais. Exatamente. Então você veja que é preciso que, inclusive, eu gostaria de chamar a atenção também da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. É preciso um pouco mais de cuidado com os nossos colegas. Estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Do tipo, por exemplo? Do tipo de que você veja o seguinte, agora mesmo, um deixou de ser procurador da República para ir para um escritório de advocacia, porque ele tem acesso a certas coisas por lá. E você veja o seguinte, antigamente, quem morava fora do Rio de Janeiro estava num processo e recursava, perdia o processo do seu estado e ia para o Tribunal Superior, que era no Rio de Janeiro, a capital da República. Exatamente. Ele chegava lá e procurava um advogado para fazer a sua defesa. Hoje não. Hoje ele chega no Rio em Brasília, procura saber quem é o relator do recurso. Sabendo o relator do recurso, vai saber qual é o escritório de advocacia que tem acesso a lá. Que tem acesso, que tem influência e por aí vai. Porque você veja, a esposa do ministro Gilmar Mendes é sócia de um escritório de advocacia. Agora mesmo está aparecendo aí mais outro. Fulaninho, o filho do juiz, do desembargador, do ministro, é sócio de um escritório. E pode. Não deveria. Não deveria, isso é uma vergonha. Muito bem, então eu pergunto a você, será que o maior corruptor desse país não é o famoso tráfico de influência? Mas o maior corruptor desse país é a falta de educação. Também. E de vergonha na cara, né? Sim, mas o que acontece é o seguinte, é que a vergonha que você adquire numa casa humilde, você perde no primeiro mercado que encontra, porque você está vendo aquele jogo das pessoas importantes um comprando o outro. Exatamente, exatamente. Quer dizer, você não tem instrução ainda para poder avaliar isso, você se perde no caminho. Com toda a sua experiência, meu amigo, com toda a sua avaliação, você tinha ideia, uma coisa que o Lava Jato nos deixou agora, de que a coisa se estendia não mais a milhões, mas a bilhões do jeito que acontece? Eu lhe confesso que eu nunca imaginei. Também não. Nunca imaginei. Também não. Eu nunca imaginei que você veja a que ponto os governos apodrecidos que nós tivemos fizeram a nossa desgraça. Você veja o seguinte, um cidadão, honesto, que vendia carne ali perto de Goiânia, parece. Certo. Os filhos se meteram com esses políticos que antecederam o governo. O que é que aconteceu? Pegaram bilhões de reais para criar condições de rentabilidade econômica nos Estados Unidos da América do Norte, o país mais rico do mundo. Exatamente. Quer dizer, pegaram o nosso dinheiro e levaram para lá, dando, no meu tempo era bola que se chamava, dando bola, dando propina a um bocado de vagabundo que estava governando o país. Isso é uma vergonha. Isso aí, todo mundo está sabendo isso. Você vê, chega para aqui e nós só sabemos isso num processo que é válido, porque é aí que está demonstrando isso tudo, mas é um processo Meu amigo, você asqueroso. Fizeram um processo de leniência agora com eles, né? Um acordo, Sim. de que eles vão pagar 24 bilhões de reais em 20 anos. 20 anos. Meu Deus, quem paga 24 bilhões num processo de leniência, quanto levou, quanto roubou, quanto corruptou as pessoas? Pois é. Agora levou de uma vez e vai pagar em 20 anos. Vai pagar em 20 anos. É. Você está entendendo? 25. Vai pagar em 25 Quer dizer, anos. são certas coisas que é preciso a sociedade atentar para o momento. É necessário a participação do povo nessa próxima eleição. O povo participar, botar gente decente lá dentro para poder mexer Bom, nessas agora eu vou para uma pergunta altamente delicada quando você fala em botar o povo botar o povo na rua, por exemplo. Qual é o povo que está indo para a rua nesse momento? Ele é esse povo que quer realmente a mudança? Ou ele é esse povo que perdeu uma determinada facção do governo que perdeu, que foi responsável pela grande corrupção nesse país nos últimos anos e que quer voltar ao poder? É fácil de lhe responder, muito mais fácil do que você imagina.
O povo que tem que ir para a rua não é o povo que é comprado, que Pois recebe o é. para participar, não. Exatamente. É o povo que vai lá espontaneamente, Perfeitamente. convencido de que é necessário mudar. Exatamente. Não é aquele que vai para lá, pago para ir, recebe o dinheiro para ir e recebe dinheiro para tocar fogo no ministério. Exatamente. E aquilo ali, não. Ele pergunta o que é que ele está fazendo ali, que ele não sabe. É necessário que algumas lideranças cheguem ao povo para dizer que é preciso o povo na rua para constituir administradores decentes e honrados que possam realmente administrar o país. Mas é esse povo que está com medo de ir para a rua, porque ele está com acha medo, que vai se ele misturar está quem com não medo deve. porque as pessoas que pensam que são decentes não querem participar. Exatamente. Porque você veja o seguinte, nós somos um país pobre. Muita gente não teve ainda a oportunidade sequer de ir para uma escola. Exatamente. Então eles estão se guiando por as pessoas que aparecem mais na rua. São essas pessoas que não estão participando. Só estão participando aqueles cabras, desculpa a expressão, é cabra safado. Verdade. Reforma trabalhista, meu amigo. Qual é o que você enxerga hoje? A reforma dessa que trabalhista está acontecendo é o aí? seguinte, você veja o seguinte, a China é um país comunista, a ex-União Soviética, Isso. hoje Rússia, É. foi o partido dito comunista, eles todos não têm 1/5 dos sindicatos que nós temos. Exatamente. Os sindicatos são financiados pelo cofre público, é dinheiro público. Verdade. Então 16 mil, é não é isso? necessário que seja pelo menos alguma responsabilidade. Claro. Tá certo? Porque hoje essa briga não é pelo interesse do trabalhador, é o interesse do sindicato. Não tenha dúvida. E aí prejudica. Que são só 16 mil. Sim. E quantos são mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, que você falou? Se Temos- não me engano? não tem 50. Não tem 50. Não tem 50. Não é isso? E você veja o seguinte, o que é que está acontecendo aqui? Nós temos, com tudo isso, 16 mil sindicatos, nós chegamos ao ponto que nós temos 12 milhões de desempregados. Verdade, verdade. E esses sindicatos fazem o quê? Nada. Recebe Não o é? dinheiro que tem para receber. Reforma da Previdência, meu amigo. É necessário também. Claro. É necessário também pelo seguinte, porque você veja, dificilmente um aposentado tem segurança. Porque, repare, o Rio de Janeiro, os ativos não estão recebendo, quanto mais os aposentados. É verdade. Quer dizer, é necessário que se faça uma coisa decente, uma coisa que seja plausível. Hoje você veja o seguinte, não sei como é que fizeram mais 5 anos para os juízes. O mundo é outro. Antigamente você chegava com 50 anos, já era velho. Dificilmente você encontrava uma foto de um cidadão com 60 anos, há 50 anos atrás. Exatamente. Hoje tem gente de 80 anos conversando com você. Verdade. Nós estamos. Você não, eu sei, né? Eu faço o ano que vem. Eu já fiz há 4 anos. É uma grande figura. Ah, meu Deus. Olha, foi excelente conversar com você. Ó, vocês vejam, meia hora a gente conversa com um homem desse e fica aí faltando, fica um crédito enorme de muitas meias horas aí pela frente, Se não é? depender de mim, você tem à disposição, por uma coisa. Porque eu acho, e é fundamental, me permita dizer aqui, não pode haver sigilo para serviço público. Muito bem. Quem recebe dinheiro do povo tem que dizer tudo. Exatamente. Foi exatamente porque eu nunca tive sigilo do meu, que eu enfrentei um presidente da República, ele Verdade. saiu como ladrão e eu me aposentei como Marajá. É verdade. Eu disse tudo que eu tenho, como tenho, e ele não pôde dizer. É isso Tá aí. certo? O famoso Marajá das Alagoas. É isso aí. E eu estava doido para vir de roupa branca, mas é porque estava chovendo. E de turbante, né? Não, turbante não, o Marajá era pela roupa branca. Pela roupa branca. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Eu é que agradeço a sua gentileza. Que é isso. Gentileza é receber você aqui. Você me dá fazer essa gentileza conosco. Muito obrigado. Eu acho que nós temos a obrigação de trabalhar pelo nosso povo. Se Deus quiser, Vamos fazer isso. haveremos Se eu puder. ainda de trabalhar. Se Deus quiser. Muito obrigado por ter vindo. Um grande Obrigado abraço, a vocês muito obrigado também. pela atenção. Que é isso. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, é ele que manda, então o encontro está marcado. Vamos lá, gente.